gabinete ele vai ser itinerante, né? O objetivo é instalar em outros municípios do estado também. Como é que vai funcionar? Perfeitamente, né? Primeiro, trazer toda a nossa solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul, do nosso compromisso do governo presidente Lula com a reconstrução. Essa é a primeira vez que venho ao estado do Rio Grande do Sul, mas com todo o staff do Ministério, porque o nosso momento, a compreensão era que o primeiro momento era do resgate, do acolhimento, mas agora já começa o processo de reconstrução. E para isso, nada melhor que estar com o gabinete todo aqui no Rio Grande do Sul, conversando com as lideranças, com os deputados estaduais, federais, com os prefeitos, com os sindicatos rurais, com a associação de produtores, para que nós possamos dar os encaminhamentos. Ninguém tem a fórmula, ninguém sabe como será essa reconstrução, ninguém sabe qual é o melhor caminho a tomar, qual as medidas. Claro que medidas importantes já estão sendo tomadas, como a suspensão de todos os vencimentos, quer seja de custeio ou de investimentos dos produtores até meados de agosto, para que a gente possa construir então quais as soluções específicas para cada setor da economia da agropecuária. A entrega de máquinas, equipamentos foi uma prioridade para que os prefeitos possam começar a trabalhar a reconstrução. Um fundo garantidor para a agropecuária, que é fundamental. Não acabou o recurso, acaba o crédito do produtor neste momento. Então tudo isso será discutido a partir de hoje com a transferência do gabinete do Ministério da Agricultura aqui para Santa Cruz e depois para outros municípios do Rio Grande do Sul. A gente tem expectativa para a implementação desse fundo garantidor, dessa estruturação? A gente tem prazos? O presidente Lula deve estar assinando entre hoje e amanhã a medida provisória que cria os fundos garantidores para todas as atividades econômicas aqui do Rio Grande do Sul, dentre elas a agropecuária. Agora o detalhamento dela, como vai se instalar e como vai ser a forma de operacionalização, ainda a gente precisa de um período para detalhar, mas o fundo garantidor será criado entre hoje e amanhã. Ministro, além disso, o senhor traz algum outro anúncio hoje aqui de novas medidas? Olha, primeiro dizer que a gente vem aqui muito mais no intuito, né? Algumas das medidas já foram feitas nesse período, nesses 30 dias, falando com as lideranças, ouvindo os deputados, os prefeitos, sindicatos rurais, a Farsul. Então a primeira delas foi já a prorrogação imediata, a suspensão, não é nem prorrogação, a suspensão imediata de todos os vencimentos. A outra era essa que nós, no comum acordo, entendemos que era fundamental, que é a criação do fundo garantidor. Então essa é a principal medida que venho trazer aqui hoje, porque a liquidez do mercado se extingue no Rio Grande do Sul com todas essas tragédias. Então se faz necessária a presença do poder público garantindo e acreditando no cidadão. Então eu acho que essa é a melhor e a mais importante de todas as medidas. As entregas das máquinas e ouvir mais as propostas, querer ver como o Ministério da Agricultura pode ser útil nessa reconstrução. Agora, ministro, os produtores de arroz estão reclamando da importação de arroz pelo governo e dessa estabelamento de um valor ali do arroz sendo vendido com um logo ali do governo. O que o senhor pode dizer em relação a isso? Há uma crítica muito grande dos produtores. Olha, nós precisamos pensar o momento difícil olhando com um olhar holístico, olhar para o Brasil como um todo. Nós não podemos olhar só o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. O desdobramento a partir da fatalidade que a gente precisa ter o cuidado. E primeiro, o combate à especulação. A garantia de que os produtores de arroz serão sempre prioridades, que nós vamos dar toda a atenção aos produtores e o estímulo aos produtores de arroz é uma certeza que pode deixar claro com todos os produtores. Agora, é impossível conviver com a especulação. Se alguém puder ter uma justificativa óbvia por que um pacote de arroz sobe 20% ou 30% em 30 dias e qual a solução para isso, senão o poder público está presente para poder atuar no combate a essa especulação. É fato que todos os bancos de argumento dos produtores, da Federarroz, de que nós temos um estoque praticamente suficiente para o consumo brasileiro, de que a grande dificuldade é a infraestrutura logística, que a grande dificuldade é a emissão de notas fiscais, tudo isso é fato e nós concordamos. Agora, também é fato que o arroz sobe 30% para todos os brasileiros e o arroz é a base da alimentação dos brasileiros. Então, a atuação do governo não é para afrontar ou tirar competitividade, mas sim trazer equilíbrio.
E isso nós vamos fazer com o papel fundamental que a Conab deve exercer. Trago de exemplo em uma outra crise de dificuldade há pouco mais de um ano, em março do ano passado, quando uma seca das mais severas que o Rio Grande do Sul passou, não tínhamos como trazer 1 quilo de milho para atender os produtores gaúchos para dar para a alimentação dos seus animais, porque a Conab simplesmente não tinha 1 quilo de produto nos seus estoques. Então, quando a gente vai importar o necessário para que a Conab também faça um estoque. Não significa que ela vai concorrer com os produtores, sim, estabilizar preços, evitar a especulação, mas é o compromisso de sempre estar estimulando essa cadeia produtiva tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Obrigado, ministro. Os produtores...